Eu decidi começar esse vídeo por duas razões. A primeira razão é porque estamos entrando em um período muito importante agora para nós cristãos católicos. E a segunda razão é porque em uma conversa com o padre ele falou que eu deveria compartilhar meu testemunho. Além disso, uma pessoa próxima a mim também me incentivou para que eu fizesse esse compartilhamento do meu testemunho. Bom, eu era uma ex-protestante convicta da minha fé protestante e há mais ou menos uns 3 meses eu me converti à Igreja Católica. Eu nasci em um ambiente cristão protestante. A minha avó era cristã protestante, eu acompanhava ela na igreja e desde então a minha fé foi se consolidando nesse meio. E aí, nesse momento, desde criança, eu participava dos cultos infantis, servia na igreja. Não vou citar o nome de denominação aqui, mas a primeira igreja que eu participei foi a igreja que minha avó fazia parte. Participei dela há alguns anos, até os meus 14 anos, por aí. Foi lá que eu tive o maior encontro com Deus, um encontro com Deus que mudou toda a minha vida, toda a minha trajetória cristã. Foi lá que eu encontrei Cristo verdadeiramente. Só que isso foi um ambiente pentecostal. Eu cresci em ambiente pentecostal e também me formei até os meus 20 e poucos anos em ambiente pentecostal também. Aí, com os meus 14 anos, eu mudei de igreja por algumas questões, fui para outra igreja da mesma linha pentecostal. E só que depois de um tempo, depois desse meu encontro com Deus, entre os meus 14 anos, muita coisa mudou, para falar a verdade. Antes, por exemplo, eu não tinha muita afinidade com os estudos e nada disso. Mas quando eu tive esse encontro com Deus, o Senhor ele colocou no meu coração alguns desejos. Antes eu ia pra escola e tal, mas eu não me importava muito com o que era falado ali, eu não queria, não almejava nada, não tinha nenhum tipo de ambição com os estudos, eu não me enxergava naquele ambiente. Na minha família, ninguém tinha feito graduação, minha mãe era analfabeta. E pra mim os estudos não tinham muito sentido. Só que quando o Senhor me encontrou, Ele colocou algumas coisas em meu coração. E a primeira coisa era poder estudar, poder dar um bom testemunho para os meus colegas, para que assim eu mostrasse Cristo em minha vida. Então, em meados dos meus 14 anos, eu comecei a me aproximar disso, comecei algumas leituras, fiz um vestibular, comecei a estudar no Instituto Federal, e aí nesse ambiente eu comecei a ouvir muitas coisas que me distanciaram um tanto de Deus. Foi nesse momento que eu mudei de igreja. Não mudei de igreja por isso, mas é importante eu citar isso porque foi naquele ambiente que eu comecei a pensar e questionar se quem era cristão era inteligente. Me questionei a natureza da igreja, me questionei acerca de várias coisas, porque lá quem era cristão era retrógrado, era atrasado. Então esse tipo de coisa acabava que em um adolescente muito jovem acabava fazendo parte de mim de algum modo. Então a minha fé se esfriou bastante, mas nunca deixei de servir a igreja, nunca deixei de amar o Senhor, mas claro que isso me influenciava de alguns modos. No entanto, eu continuei firme no Senhor, apesar dos meus medos, apesar das minhas angústias, apesar das minhas dúvidas, porque eu tive uma crise de fé bastante intensa nesse momento. Eu comecei a me perguntar sobre a existência de Deus, comecei a me questionar como que eu ia conciliar teorias científicas com a fé e comecei a me perguntar se de fato Deus existia. Então eu passei uma crise de fé muito forte nesse momento. Foi aí que eu comecei a me aprofundar também em livros, alguns livros apologéticos, comecei a ler tudo na área protestante. Eu comecei a ler livros sobre a fé, mas eu comecei a perceber que eu estava discordando de algumas coisas da minha igreja. Algumas coisas já não faziam todo sentido pra mim, né? Porque eu lia pessoas, teólogos mais reformadores, assistia pregações mais reformadoras, dessas doutrinas mais reformadoras, e eu percebi que era ali que eu conseguia perceber que se adequava mais com a palavra de Deus. Essa era a minha concepção na época, né? Até recentemente, pra falar a verdade.
Mas aos 19, 20 anos, eu comecei prestei vestibular, passei, e o Senhor tinha colocado no meu coração para cursar um curso, que é psicologia. Hoje eu tô no 9º ano de psicologia, me formo já esse ano. E aí, o Senhor tinha colocado no meu coração, então foi muito por isso, sabe? Comecei a cursar psicologia, pensando na minha formação, pensando na minha relação com a minha religião. Então, queria servir a igreja. Então, meu propósito era servir a igreja. Foi também um ambiente, universidade pública, que eu questionei muito a minha fé, questionei muito a Deus, mas em nenhum momento eu pensei em abandonar a fé. Mas eu sempre tinha crise com a minha igreja, que eu fazia parte. Não mudei de igreja porque eu era de cidade pequena, lá não tem... sou de cidade pequena. Não tem muitas igrejas aqui protestantes que eram mais tradicionais de fato. E também eu tinha um vínculo muito forte com a comunidade da igreja, com os meus pastores, eles são os meus vizinhos, são as minhas amigas de infância, são de lá. Mas eu comentava com as pessoas próximas a mim e dizia: eu não estou mais concordando tanto com algumas doutrinas da igreja. E aí começava a me incomodar, assim. E recentemente, agora já encaminhando para o meu, de fato, processo de conversão ao catolicismo, é importante frisar que nessas minhas dúvidas em relação à igreja, eu nunca me preocupei nunca nem pensei na possibilidade de me tornar católica. Porque até então, católico para mim era idólatra, pessoas que não sabiam direito o que estavam fazendo ali. Eu não sei, eu não tinha nenhum tipo de vontade de me tornar católica, nunca admirei, assim, a igreja católica, nunca nem me importei, pra falar a verdade. E nunca pensei nessa escolha de me tornar católica. Mas esse ano uma coisa mudou, ano passado, pra ser mais exata. Eu conheci uma pessoa e essa pessoa é católica convicta. E eu me aproximei dela, que é um rapaz, que hoje é meu namorado, e tive várias crises também nesse caminho, porque como assim uma protestante namorar um católico convicto? Porque pra mim era jogo desigual até então. A forma que eu olhava a fé era diferente da forma que ele olhava a fé. Então, pra mim era um problema. Mas é importante dizer que nesse momento as minhas crises começaram a aumentar e eu me afastei um pouco da igreja que eu fazia parte. E aí foi um processo intenso de dúvidas, de culpa e tudo mais. Em certo momento, meu namorado, ele me entrega um texto e eu aceito de bom grado, mas sem nenhuma intenção de me tornar católica. Eu peguei o texto e segurei o texto. Sem perceber, eu já estava usando aquele texto como uma espécie de amuleto, porque eu andava com o texto pra lá e pra cá. Se eu fosse ver pra UFES, a universidade que eu estudo, eu levava o texto dentro da mochila, enfim. E teve uma época, recentemente, nessa época que eu estava muito imersa nessas dúvidas, eu comecei a ter muito pesadelos à noite, pesadelos muito ruins mesmo, que deixavam com muito medo e eram muito vívidos. E dentro do protestantismo, você não tem muitos símbolos a qual você se apegar. Agora, na igreja católica, existem muitos símbolos, né? É uma igreja repleta de simbologia. E o texto se tornou esse amuleto que eu segurava enquanto eu dormia. É importante dizer que quando eu comecei a segurar esse texto à noite, os pesadelos eles diminuíram. Porque eu comecei a me apegar àquilo de algum modo. Mas até então, nenhuma pretensão de me tornar católica. Em uma conversa com meu namorado, eu tinha comentado com ele que gostaria de terminar o namoro porque eu estava repleta de dúvidas. Gostaria de me aproximar de Cristo de novo, porque é em Cristo que sempre foi meu propósito e era nele que eu gostaria de continuar o resto da minha vida. E eu imaginava que não teria como ter um relacionamento com Deus íntimo, profundo e estar em um relacionamento de jogo desigual. Mas o meu namorado, que já tinha me dado outro texto pela segunda vez e eu tinha citado de bom grado, até então eu nunca tinha rezado o texto. Ele me deu o texto e nesse dia ele falou assim, que gostaria de rezar o texto comigo. E eram os mistérios dolorosos. E aí eu aceitei rezar o texto.
naquele momento que eu rezei o terço, foi uma experiência muito diferente para mim. Diferente de uma oração, diferente de um momento de louvor que eu tinha nas experiências pentecostais. Porque enquanto eu rezava o texto com meu namorado e contemplava os mistérios de Cristo, eu de fato reconheci que enquanto eu rezava o texto, eu contemplava Cristo. Aquelas minhas dúvidas sobre adoração a Maria, devoção aos santos e idolatria e tudo mais, que eram espontâneas que me afastavam da igreja, naquele momento me fizeram e me colocou muito em dúvida, porque quando eu rezei o texto naquele momento, eu contemplava Cristo, somente a Cristo. Rezava Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mas eu contemplava Cristo. O Senhor é convosco porque você trouxe à luz o Filho de Deus, a humanidade de Cristo. E aí eu comecei a entender naquele momento o papel de Maria. Naquele momento eu comecei a entender quem de fato Cristo era na Igreja Católica. Antes eu pensava que aquelas coisas atrapalhavam os santos, Maria. Como é que eu vou chegar a Cristo no meio de tantas coisas que acabam ofuscando a Cristo? Assim eu pensava antes. Hoje em dia eu penso diferente, né? Porque os santos, a Virgem Maria, eles são aqueles que me apontam para Cristo, aqueles que disseram sim para Cristo, aqueles que me inspiraram a dizer sim para Cristo. Quando eu vejo as histórias dos santos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eu não olho e penso, são deuses que eu devo adorar. Eu olho e penso, são pessoas que me arrastam e me levam para perto de Deus. São pessoas que, como exemplo, me mostram que o Senhor, ele vale a pena ser servido. São santos que integraram a sua vida, morreram, se jogaram em fogueira para não negar o nome de Cristo. Eles me provam que vale a pena viver uma vida por Cristo, que vale a pena imitar os seus passos, assim como Paulo falou em uma das suas cartas, sede meus imitadores como eu imitei a Cristo. Assim também é a vida dos santos. Eles servem como exemplo porque eles imitaram a Cristo. Entender que Maria, a minha mãe, que antes eu negava ou nem ao menos parava para entender a sua história, nem ao menos parava para perceber que ela foi a mãe de Deus. A mãe de Deus porque ela gerou Cristo. E Cristo era 100% Deus, 100% homem. Então, ela cuidou de Cristo, ela trocou as fraldas de Cristo, ela alimentou a Cristo. Olha o privilégio que ela teve de andar lado a lado com Cristo. E ela foi levada aos céus. E, além disso, eu comecei a olhar para a Bíblia e passagens que antes eu não tinha nem a mínima noção que estavam ali. Intercessão aos santos. Várias passagens que antes eu nem parava para ver e observar. Intercessão aos santos, Maria sendo ilustrada ali no livro de Apocalipse, foi tocando o meu coração. E eu fui percebendo que eu precisava estar, a igreja que eu precisava estar, era a igreja fundada por Cristo. A igreja que eu precisava estar era a igreja que Cristo fundou. E a igreja que está presente há muitos anos. O lugar que eu precisava estar é o lugar onde existe toda uma interpretação da Bíblia ancorada em uma tradição, e existe uma tradição, um magistério, uma sucessão apostólica ali. Existe, eu estou debaixo de uma grande autoridade. E a igreja, ela precede tudo isso. E Cristo é a cabeça geral da igreja. Então eu comecei a entender que usar a escritura, que uma pessoa abrir a Bíblia, interpretar a Bíblia de uma forma e abrir a igreja, já não fazia mais sentido para mim. Porque a Bíblia, ela não deve ser interpretada pelo aquilo que eu penso, pelo aquilo que eu acho. Porque essa unidade que antes eu acreditava existir nas igrejas protestantes, que é a unidade de cada um pega uma Bíblia, discorda de várias coisas e existem verdades centrais e verdades secundárias. Eram coisas que eu acreditava, mas eu comecei a perceber que verdades secundárias e verdades centrais
é uma coisa muito confusa dentro do protestantismo, é uma falsa unidade, porque em uma igreja, por exemplo, fazer tatuagem, você vai pro inferno. Em outra igreja, você fazer não tem problema. Então eu comecei a perceber, comecei a assistir muitos debates. Teve um dia que eu assisti 6 horas inteiras de debate. Comecei a ouvir pessoas que eu nem sabia que existia essa possibilidade, na minha cabeça não existia essa possibilidade de ser protestante e se tornar católico. Porque pra mim isso era regredir, era voltar atrás. Pra mim, católico era muito fácil ser católico. Pra mim, ser católico era viver da forma que você quer. É só uma religião que você pegava ali e vivia do jeito que você queria. Só que agora eu entendo que ser católico é muito difícil. Uma amiga disse pra mim uma vez que o catolicismo ele era problemático porque era sincretista. E aí eu me pergunto, dentro do protestantismo, o tanto de sincretismo que não existe. E além disso, ser sincretista, ter essa questão sincretista dentro do catolicismo, não significa que a Igreja Católica seja sincretista, muito pelo contrário. A Igreja Católica é contra tudo isso. É só pegar o catecismo, pegar a tradição da igreja, a tradição oral, e você vai entender que as coisas não funcionam dessa forma. Então, meu amigo protestante, você que nunca não sabe, não entende o que é a igreja católica e tá tendo curiosidade para querer entender, não escute, não veja a igreja pelo aquilo que você ouve falar das pessoas, pelo aquilo que a própria igreja protestante diz que a igreja é. Não, estude a igreja. A igreja ela é completa o suficiente para que você estude e perceba, sabe? Existem vários mestres ali que vão te orientar nesse caminho. Meu namorado, por exemplo, ele me ajuda muito a entender a igreja católica. E eu estou nesse processo de entender a igreja católica. Os exemplos dos santos me arrastam para entender a igreja católica. Então, hoje em dia, eu me reconheço muito mais feliz, muito mais contente e completa. Não porque eu quero convencer alguém. Esse vídeo não é para convencer ninguém, mas esse vídeo é para mostrar que existe uma igreja uma igreja unida, que é a Santa Igreja Católica, e é dessa igreja que hoje eu faço parte. E fico muito feliz de o Senhor ter me encontrado nessa igreja também. E eu sou muito grata ao protestantismo por ter me proporcionado tantas experiências com Cristo. Eu encontrei a Deus ali dentro. Eu me aproximei de Deus ali dentro. Então eu sou muito grata ao Senhor do fundo do meu coração. Mas agora eu sinto que eu conheço muito mais a Cristo. Porque agora eu contemplo ainda mais a sua humanidade, sabe? Agora eu entendo muito mais. Eu vou para uma missa. Antes eu questionava muito alguns hinos que eu ouvia na igreja que eu fazia parte, porque pareciam hinos muito antropocêntricos. Enquanto eu queria olhar para Cristo, aqueles hinos antropocêntricos me faziam olhar para mim. Eu sempre me questionava isso. Quando eu fui para a missa e comecei a observar aqueles hinos que apontavam para Cristo o tempo inteiro, apontavam para o problema do meu pecado, pedia misericórdia para que o Senhor me curasse. Quando eu olhava para a missa e percebia que aquilo dali era de fato uma adoração sacrificial a Cristo. Não era para Maria, não era para nenhum santo ali presente, era para Cristo. Essa de fato era a verdadeira adoração. Eu acho que a missa foi uma das experiências mais celestiais que eu já tive na minha vida, assim, porque enquanto muitas igrejas protestantes eram cheias de muito barulho, muitas coisas, na missa eu escuto solenidade, eu escuto paz, eu contemplo a Cristo. Eu não preciso de música que me deixe emocionado, eu não preciso de palestras que me façam eu pensar só no meu bem-estar. Não, eu sou apontada para Cristo o tempo inteiro, eu sou confrontada para Cristo o tempo inteiro. Então é isso. Para mim, grande privilégio ter me tornado católica nesse momento. Agora eu vou fazer o catecumenato, processo para me batizar. Estou muito feliz com isso. Continuo lendo a Bíblia, continuo amando a Deus. Vou comprar uma Bíblia católica agora para lê-la. E estou muito feliz com essa minha escolha, por Deus ter me escolhido para fazer parte dessa Santa Igreja. E é isso. Obrigada por assistir até aqui e até mais.